Mateus, capítulo 21, versículo 18. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, perguntaram espantados: Como secou imediatamente a figueira? Exteriorizar o que nós temos de melhor. Falando um pouquinho a respeito dessa figueira, nós vamos perceber que em Israel, naquele tempo, o figo era um alimento de acesso a todos, por se tratar de um custo mais baixo. Todos podiam desfrutar desse figo, desse alimento. Quando Jesus ele tem uma necessidade e pela sua fome ele visualiza aquela figueira e ele percebe que aquela figueira poderia suprir a sua necessidade, ele vai até aquela árvore. Mas ele se depara com uma árvore com várias folhas, porém sem frutos. A figueira é uma árvore que leva aproximadamente 3 anos para crescer os primeiros frutos. Mas à medida que o fruto ele começa a crescer, ele cresce juntamente com o desenvolvimento das suas folhas. Então Jesus, no primeiro momento, ele foi atraído pela figueira pela sua necessidade, que era a sua fome. Mas, por outro lado, ele foi atraído até a figueira pela aparência daquela árvore. Há um grande risco quando junta-se a aparência com uma necessidade. Há um grande risco quando nós temos uma carência de alguma coisa e avistamos algo que pode suprir essa nossa carência. Quando nós olhamos essa história de Israel e observamos no versículo 19, Jesus dizendo: Nunca mais nasça fruto de ti, e naquela situação a figueira secou imediatamente, muitos podem pensar que Jesus ele foi duro ou teve um ato impensado. Mas na realidade ele estava fazendo uma alegoria quanto à sua ira contra uma religião vã. Israel estava com o seu templo em Jerusalém de uma maneira tão imponente, demonstrando uma aparência sólida e saudável. Porém, por dentro, os seus sacrifícios eram vãos. Os seus sacrifícios não tinham mais a essência de agradar o Criador, o Senhor de toda a terra. E nessa situação, Jesus ele se posiciona, trazendo uma mensagem de estar contra, de ser contra a religiosidade. O ser humano ele tem por natureza tentar mostrar para o próximo uma capa de religiosidade, uma aparência de que está tudo bem. Mas como está o coração por dentro? A Bíblia fala a respeito de um vale de ossos secos, que muitas vezes somos dessa mesma forma. À distância, aquela figueira, ela era maravilhosa, linda, mas quando observava de perto, não passava de uma árvore cheia de folhas, sem fruto, estéril. Nós não podemos ter uma vida estéril. Precisamos frutificar. Precisamos olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, e analisarmos Gálatas, quando o apóstolo Paulo ele escreve a respeito do fruto do Espírito: paz, amor, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, dentre outros. E é assim que nós precisamos viver. Quando nós abrimos o nosso coração e não optamos mais por uma vida de aparência. E o que impressionava aqueles discípulos era o fato de aquela figueira ter secado imediatamente. Como pode? Por muito tempo representava uma solidez, representava uma vida saudável e de uma hora para outra ela ficou completamente seca.
Eu quero dizer que a ascensão, ela respeita um processo natural. Porém, a queda e a sequidão, ela não tem lei. Então, se você está em pé, cuide-se para que não caia. Agarre-se na palavra de Deus, busque Jesus. Deus abençoe.